Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que busca as verdades de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no livro de João, capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecimento que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado e exaltado seja nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga compreensão da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Crer ou não crer? Eis a questão. Existem pessoas que creem e confiam nos noticiários, em horóscopos, em falsos profetas, em guias espirituais, no próprio braço forte, nas promessas dos políticos, nos clubes de futebol e nas teorias de amigos. É lamentável que assim seja, porque a Bíblia deixa bem claro, como verificamos nesse trecho inicial que acabamos de apresentar, através da afirmação de Jesus em oração, e como veremos ao longo dessa mensagem, que a verdade é a palavra de Deus. Essa é a única verdade neste mundo. O que automaticamente, meus irmãos, lança por terra, para o território da mentira,
todas as pretensas verdades do presente século. Nesta segunda aula, meus amados irmãos, do curso de Teologia da Graça de Deus, vamos estudar Bibliologia 2, que consiste numa continuação do que vimos na primeira aula de Bibliologia 1. O nosso objetivo na ministração dessa série de Teologia da Graça é transferir para os irmãos os conhecimentos que adquirimos no curso de Teologia da Graça em que participamos. De graça recebemos, de graça damos. Precisamos compreender profundamente toda a verdade acerca da geração e evolução da Bíblia, porque isso consiste na base para tudo o que veremos adiante nesse curso, nessa série de Teologia da Graça, e também para tudo o que apresentamos nas nossas mensagens, no nosso canal, já que todo o nosso trabalho está fundamentado na Palavra de Deus. Precisamos confiar e afiançar integralmente a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus, que muito embora tenha sido escrita por homens em papiros e pergaminhos, foi inspirada pelo próprio Deus. Ela é a revelação plena e definitiva de Deus para os homens. E não contém erros nem contradições. Ela é simplesmente infalível. Deus inspirou a mente dos autores para que transmitissem uma mensagem verdadeira, fiel ao seu pensamento. Portanto, podemos dizer que a Bíblia é inerrante, ou seja, não contém erros, ela não erra. Então podemos confiar e nos apoiar totalmente nela. É claro, meus irmãos, que estamos falando da Bíblia autêntica e não das variantes que têm surgido através dos tempos, como veremos durante esta ministração. Da mesma forma como Deus veio ao mundo, revestido de carne, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e habitou no nosso meio, a palavra de Deus foi revestida da palavra do homem, do seu idioma, e foi deixada como guia para os eleitos do Senhor. E por ser a palavra proveniente da mente de Deus, ela excede toda lógica e razão humanas, e desse modo não pode ser julgada pelos homens, mas sim inteiramente aceita por todos, como sendo a verdade de Deus para o mundo presente. O apóstolo Pedro esclarece em sua segunda carta que a profecia, ou seja, a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade humana, mas que todos os escritores eram homens santos, devidamente inspirados por Deus para cumprirem com essa missão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. No livro de Lucas, meus irmãos, aprendemos que quem lê a Bíblia, em verdade, está ouvindo aos profetas do Senhor. Então, a Bíblia é a palavra viva e presente de Deus. No livro de Hebreus, temos a confirmação de que Deus falava no passado através dos seus profetas, e que na era de Jesus falou-nos através da boca dele. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo reitera que toda a Escritura foi divinamente inspirada e que a mesma é proveitosa para ensinar, instruir e corrigir,
de modo a que nos tornemos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Livro de Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, o livro de Salmos também esclarece que a palavra de Deus é verdade desde o princípio e o será para todo sempre, o que lança por terra todos os dogmas criados pelos homens, assim como a teoria da evolução, em desconsideração à palavra de Deus. Nos livros dos profetas Isaías e Jeremias, aprendemos que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas que sempre cumpre com o seu propósito, porque o Senhor tem o cuidado de cumprir tudo o que promete. No Evangelho de João e na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, vemos que a Escritura não pode ser anulada ou invalidada. Salmos 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. João 10:34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido lançada anteriormente a aliança, e confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Meus irmãos, por tudo isso, compreendemos que a palavra de Deus está devidamente autenticada, com uma autoridade infinitamente superior, que nenhum cartório ou escrivão conseguiria ter. Contudo, para preservarmos a compreensão da vontade de Deus, é fundamental utilizarmos uma Bíblia que contenha uma tradução fiel e equivalente ao conteúdo dos documentos originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, enquanto que o Novo Testamento foi gerado originalmente em grego e latim.
De Abraão a Jesus, foram 42 gerações, com 40 autores, totalizando 66 livros. Somando-se todo o tempo dedicado para completar a Bíblia, foram 1.600 anos, período em que o Espírito Santo do Senhor fortaleceu a mente e a vontade dos autores para que iniciassem e completassem essa obra divina. A palavra de Deus é vida para nós, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ela é tão segura e confiável, meus irmãos, que Jesus a utilizou para vencer as tentações do diabo no deserto, demonstrando para todos nós o poder da palavra. As Escrituras são a boca de Deus. Jesus disse: está escrito, ponto. Não precisou dizer mais nada. Naquela época, meus irmãos, ainda não havia Bíblia, apenas os manuscritos. Mas para nós, hoje, está escrito significa está na Bíblia. E se está na Bíblia, meus amados irmãos, eu creio. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus amados irmãos, diante de tanta evidência do poder e valor da palavra de Deus, precisamos tomar muito cuidado com as renovações, porque a Bíblia tem passado nos últimos anos. Porque existem muitos tentando mesclar a palavra de Deus com interpretações humanas. As Escrituras originais foram preservadas pelo próprio Deus, através dos escribas judeus. E o Senhor não deixou qualquer permissão ou autorização para que se acrescente ou se elimine qualquer trecho do seu conteúdo original. A única Bíblia que conserva a autenticidade dos documentos originais é a versão em inglês de King James, que foi devidamente traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, como vimos na mensagem anterior. As novas versões da Bíblia, revestidas de nova roupagem e nova linguagem, estão se distanciando cada vez mais do sentido original da palavra de Deus. Você sabe o porquê da Bíblia e das Escrituras Sagradas, meu irmão? No livro de Mateus, Jesus revela que até que os céus e a terra passem, nada se omitirá das promessas de Deus, até que tudo seja cumprido. Esse é o propósito das Escrituras: nos preparar e nos prevenir acerca de tudo que está por vir. Você não precisa de horóscopos, nem profetadas, meus irmãos, mas da Bíblia. Vários trechos bíblicos que veremos a seguir nos afirmam que a palavra de Deus é perfeita, verdade e segurança para nós, e dura para todo sempre. Não tem prazo de validade e, portanto, jamais prescreve. Esclarecemos que a lei, referida por Jesus no trecho que veremos a seguir, como em alguns outros, não é a lei de Moisés, mas a lei do Senhor, ou seja,
a própria palavra de Deus. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Depois, Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Glórias a Deus. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Salmo 102:11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Salmo 111:7. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, e são feitos em verdade e retidão. Salmo 33:11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Isaías 59:21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, precisamos estar atentos aos indoutos, que testificam do seu desconhecimento, dando mau testemunho da palavra de Deus, e também àqueles que, movidos pelo inimigo das nossas almas, tentam distorcer o sentido original da Bíblia, produzindo falsos conteúdos que atendam aos seus interesses particulares, semeando dúvida e discórdia entre os irmãos, tentando desacreditar a palavra de Deus, principalmente nas questões que envolvem lei e graça, ou seja, judaísmo e cristianismo. O apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, encerra a sua segunda carta manifestando o seu reconhecimento da sabedoria que o apóstolo Paulo, pregador da graça, recebeu do Senhor para divulgar o evangelho da graça, e nos recomenda que busquemos crescer na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através das epístolas de Paulo. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo recomenda que a palavra seja divulgada amplamente entre o povo de Deus. No livro de Salmos, Davi nos assegura que a palavra de Deus é pura, purificada 7 vezes, sendo 7 o número bíblico da perfeição. 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Salmo 12,6. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Meus irmãos, através do profeta Isaías, Deus revela que os seus pensamentos e os seus caminhos são muito superiores aos nossos, o que na verdade, irmãos, nem precisava dizer. No livro de Gênesis, vemos que a serpente, ou seja, Satanás, é quem semeia dúvida com relação à palavra e às ordens de Deus. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, se afastem de quem duvida da palavra, de quem duvida da Bíblia. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus irmãos, a grande maioria das novas versões bíblicas que têm sido lançadas ultimamente tentam dar um tom mais humano à palavra de Deus, mas dessa forma enfraquece a divindade do nosso Senhor e correspondem a interpretações travestidas com a adulteração do sentido original. As novas versões bíblicas que estão surgindo no mercado contêm 2.800 palavras ou expressões que foram alteradas, e das mesmas, 147 versículos foram retirados. Não podemos dizer que essas Bíblias são a palavra de Deus, mas sim a palavra do homem.
Os trechos que encontramos na Bíblia de Almeida, entre parênteses, corresponde a inclusões feitas pelo homem a título de ilustração ou interpretação de determinados trechos bíblicos dos manuscritos originais. E os trechos que estão entre colchetes, como apresentamos no nosso vídeo anterior da Teologia da Graça, correspondem a inclusões voluntárias, conscientes, feitas pelo homem, pois não estão contidos nos documentos originais. As razões dessas inclusões não são plenamente conhecidas. Por exemplo, no trecho que veremos a seguir, do livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, a expressão com lágrimas não se encontra no original. E no trecho seguinte, de Marcos 15, 39, onde consta que o centurião falou: este homem era o Filho de Deus, no original aparece como: este homem é o Filho de Deus. Você percebeu, meu irmão? É e não era. Marcos 9, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Depois em Marcos 15, 39. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando expirar, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Pode parecer, meus irmãos, pequenas alterações, mas causam uma grande distorção no sentido deixado a nós pelo Senhor. O que era, se terminou, mas o que é, permanece. Muitos homens decidiram mudar a verdade de Deus em mentira humana e estão enganando a muitas pessoas dentre o povo de Deus. Existe um trecho bíblico muito conhecido que se encontra no livro de João, que trata de uma mulher apanhada em adultério. Observe na tua Bíblia, de João Ferreira de Almeida, meu amado irmão, minha amada irmã, que desde o capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, que todo esse trecho, como estamos apresentando, está entre colchetes, ou seja, toda a história de Jesus escrevendo na terra com o dedo, assim como a passagem clássica da tentativa de apedrejar aquela mulher, não constavam da documentação original. Não estamos, meus irmãos, afirmando que isso não ocorreu, mas sim que foi incluído na Bíblia por iniciativa humana, porque não constava no original. Deus afirma em sua palavra que nada pode ser acrescentado ou subtraído à versão original dos manuscritos. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Romanos 1,25. Pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, temos que primar sempre pela verdade, em todos os aspectos, principalmente na palavra de Deus, que é a bússola das nossas vidas. 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Deus irá, seguramente, meus irmãos, disciplinar, corrigir ou açoitar a todos os falsos mestres que, com astúcia, estão distorcendo o sentido original da palavra de Deus. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro,
que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Atenção, meus irmãos. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, assim como a de King James, ambas foram traduzidas pelo melhor método que existe, que é o método da equivalência. E, portanto, são essas as versões mais confiáveis. Qualquer adulteração na palavra deixada para nós pelo Senhor descaracteriza essa Bíblia como a palavra de Deus e a transfere para a condição de palavra de homem. E dessa forma passa a ser uma fonte não confiável. Confiar no homem, meus irmãos, não é o mesmo que confiar em Deus. E nos coloca debaixo de maldição, porque maldito o homem que confia no homem. Precisamos confiar na Bíblia, meus irmãos, mas na legítima, autêntica, original palavra de Deus. Portanto, quando você for comprar uma Bíblia, não se contente com qualquer uma. Não procure, meu irmão, pela capa mais bonita, nem minha irmã pela capa rosa, nem pelas letras maiores, e nem se deixe seduzir pelo modernismo, porque Deus não fala através dessas Bíblias. Seja exigente, requeira sempre a palavra da verdade. E quando você for dar uma Bíblia de presente, meu irmão, nunca dê um presente de grego ao seu irmão ou irmã. Exija a verdadeira palavra de Deus. A única Bíblia em que no interior você encontra Deus. Essa é a nossa Bíblia. A tradução de King James, originalmente em inglês, trazida ao português por João Ferreira de Almeida, versão revista e atualizada pela Sociedade Bíblica Brasileira. Recentemente, foi lançada uma versão da Bíblia de Almeida com exclusão de todos os trechos contidos entre parênteses e colchetes. Não é que foram retirados somente os parênteses e colchetes, meus irmãos, mas tudo que estava entre esses símbolos gráficos. Portanto, temos aí a palavra de Deus legítima, autêntica, original, fiel e totalmente confiável. Esclareço, meus irmãos, que não estou ganhando nada da editora para te passar essa informação. De graça recebi, de graça te dou. E não deixe de assistir, meu amado irmão, se você ainda não o fez. E se o fez, pode fazê-lo de novo. Para isso está o nosso vídeo anterior, o número 1 dessa série de mensagens do curso de Teologia da Graça, para uma melhor compreensão dos temas aqui tratados. É o vídeo de número 193, que se complementa com este atual, e onde, além de outros aspectos, meu irmão, minha irmã, você vai compreender por que o povo da Igreja Católica não utiliza e tampouco conhece a Bíblia. Fiquemos nós na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém.